A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal, inscreva-se nesse canal, se você gostar do vídeo, dá o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Nós estamos estudando um tema de suma importância nesse trimestre, que com certeza vai ajudar no seu crescimento espiritual. Antes de nós iniciarmos, deixar nosso abraço ao irmão Daniel Nascimento, Maria da Conceição. Eles têm a Rádio Web Filadélfia em Palmares, Pernambuco, e eles nos ajudam, professor Tony, a divulgar os slides através do programa que eles têm ali na cidade de Palmares, Pernambuco. Professor Tony. Olá amigos, estamos de volta com muita alegria, situação bastante grande. Estamos com a lição de número 6 do segundo trimestre de 2016, tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado nas cartas aos Romanos. Nosso título, A Lei, a Carne e o Espírito. O comentarista é o pastor José Gonçalves, né? E o texto áureo, vamos ver o nosso texto áureo, diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Verdade prática, a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa, né? A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15. Então, professor Márcio, nós observamos aqui a importância que Paulo está trazendo, né, sobre esse texto. Nós queremos ver, já dar início aqui, professor Márcio, falando sobre o título. O título diz assim, a lei, a carne e o espírito. Professor Márcio, o que é a lei? Qual o seu propósito? Muito bom. Temos duas perguntas aí. Primeiro, né, qual a lei, né? Isso. Que lei é esta que Paulo está falando? Nós olhando para o verso primeiro, nós vemos aqui que Paulo já está falando da lei mosaica. Porque ele diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Então a lei que Paulo se refere aqui é a lei de Deus dada no Sinai a Moisés. Se nós olharmos também para o versículo 7, o finalzinho dele, diz assim, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, Paulo está se referindo aqui no finalzinho do verso 7 a Êxodo, capítulo 20 e verso 17. Então, não há dúvida que Paulo está se referindo à lei mosaica, a lei dada no Sinai. E também no verso 6, ele finaliza dizendo assim, e não na velhice da letra. Muito bem. Então, provas claras que Paulo se refere à lei mosaica. A segunda pergunta que você fez, Sim. qual o propósito da lei? Muito bem, a morte, ela reinava sobre todo homem. Paulo diz lá no capítulo 5, que a morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão. Então a morte era o juízo do pecado. A morte não era o pecado em si. Sim. A morte era o juízo, a consequência do pecado de Adão. Se você olhar capítulo 5, verso 12, lá diz que a morte passou a todos os homens. Então a morte era o juízo coletivo sobre todos os homens. Desta maneira, então, não havia uma lei para regulamentar os pecados individuais, porque todos já estavam condenados coletivamente em Adão. Todos iriam morrer, independente de pecar à semelhança de Adão ou não. O juízo de Deus era a morte. Desta maneira, o homem começou a viver numa grande libertinagem, porque não havia nada que regulamentasse os pecados individuais. Imagine comigo, professor Tony, um homem, um assassino,
um psicopata que foi condenado a 150 anos de prisão. Mas ele não vai viver 150 anos para cumprir esta pena. Ele vai para o presídio, para a penitenciária. Lá na penitenciária ele comete mais um crime. Há a possibilidade da situação dele piorar? Da pena dele aumentar? Não há. Pode até aumentar, mas ele não vai viver todo esse tempo para responder por isso. Então, os pecados do homem não eram julgados individualmente. A lei veio para julgar os delitos do homem individualmente. Então, se o homem adulterasse antes da lei, já reinava sobre ele o juízo coletivo, que era a morte. Que era a pena máxima. Isso antes da lei. Sim. Depois da lei, se o homem adulterasse, ele era morto imediatamente. Então a lei de Moisés lá vem para julgar os pecados individuais do homem e evidenciar também as virtudes humanas. É isso. Esse é o propósito da lei. Muito bem. Ficou bem esclarecido. Professor Márcio, por que existe essa guerra interna na vida do cristão? Porque o homem, ele não é apenas corpo. Quando nós olhamos para o homem, para o ser humano, nós vemos o corpo, sim, a matéria. Mas o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente reservados para a vinda do Senhor Jesus. Então Paulo deixa claro ali que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Né? Nós temos também a palavra de Deus em Hebreus 4 e verso 12, até quero ver se eu consigo ler para os irmãos aqui, que diz a respeito da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então há uma divisão entre alma e espírito e também em relação ao corpo. Muito bem, por que acontece esta luta? Se o homem ele for dominado pelas suas emoções, pelos seus instintos, por sua alma, né? A alma juntamente com o corpo farão ele pecar, ele errar o alvo. Mas o homem que nasceu de novo, o Espírito de Deus, ele vem habitar em seu espírito humano. Então, a partir de agora, ele passa a ser controlado pelo Espírito de Deus. Ele deve ser controlado pelo Espírito de Deus e a sua alma deve estar submissa a seu espírito. Consequentemente, ele não vai pecar no corpo. Agora, todavia, se ele deixar que a alma, que os instintos prevaleçam, com certeza ele vai pecar. Então o homem sempre vai viver este conflito, a luta interna que há entre o cristão. E alguns a se depararem, professor Tony, com esta luta interna, eles perguntam assim, será que eu estou em pecado? Será que eu nasci de novo realmente? Porque eu enfrento uma batalha, uma guerra. O fato de você estar pensando nisso prova que você nasceu de novo. Porque aquele que não nasceu de novo, ele não tem essa batalha. Ele tem essa sensibilidade de sentir. Não tem. Porque não há, o Espírito de Deus não veio ainda ao seu espírito humano. O seu espírito humano está com aquela janela fechada. O espírito humano que faz a comunicação entre o ser humano e Deus. Só que a janela daquele que não nasceu de novo está fechada. Então, o ser humano que não nasceu de novo, ele não enfrenta esta batalha. Se você enfrenta esta batalha, é porque você nasceu de novo. Que bacana. Muito bem, professor Márcio. Bem, professor Tony, agora, para nós entrarmos nesse assunto, então, no capítulo 5, Paulo fala do que mesmo? O capítulo 5, 6, os capítulos anteriores, só para nós contextualizarmos aqui. Muito bem, professor Márcio. Nós vemos que nós já estudamos ele já no capítulo 5, né? No capítulo 5, Paulo está tratando da justificação pela fé, né? No capítulo 6, ele já vai abordar a nova vida em Cristo, né? E agora, nós adentramos agora, né, no capítulo 7, ele apresenta agora uma tipologia. Agora, professor Márcio, de que maneira Paulo apresenta essa tipologia? Muito bem, então do versículo 1
ao versículo 4, Paulo fala de um casamento, desse casamento da mulher, né, Sim. do marido, e a respeito de um outro marido também. Então, há um triângulo aqui, e nós precisamos entender que isso aqui é uma tipologia, irmãos. Esse texto aqui, vamos esclarecer isso, ele não serve para você orientar casamentos, fazer uma cerimônia, não. Paulo não está falando de casamento aqui. Paulo está utilizando-se de uma figura, né, de uma metáfora, de uma tipologia para ensinar uma verdade. Bem, vamos lá. A mulher que aparece aqui, ele começa a dizer assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. No versículo seguinte, ele vai falar que se ela for de outro marido, ela será adúltera. Isso. Vamos lá então. A mulher aqui é a humanidade. A humanidade pecadora. A humanidade sem Cristo. O marido com quem ela está casado, o homem pecador está casado com a carne. O marido aqui é a carne. Cristo é o outro marido. Então, a mulher até conhece Cristo. O homem pecador até conhece Cristo. Até já ouviu falar de Cristo. Só que ele está casado. Ele está casado com a carne. Está casado com a carne. Então, ele não pode ter esse relacionamento com Cristo. Então, esta é a tipologia que Paulo usa para ensinar algumas verdades que nós vamos esclarecer daqui para frente. Então, a mulher representa, voltando, né, porque é um tema difícil, né? Sim. A mulher representa a humanidade sem Cristo, né? O marido desta mulher é a carne, com quem ela está casada, né? Esta mulher, ela até conhece Cristo, ela até já ouviu falar de Cristo, e ela deseja ter um relacionamento com Cristo, porém, ela será considerada adúltera se ela for de outro marido. De que maneira que ela pode casar novamente? Somente se o marido morrer. Mas o marido, que é a carne não morre. Nós sempre vamos conviver com a carne. Então nós vamos ter que achar aqui uma outra saída para que esta mulher possa casar-se novamente. Bem, vamos lá. Professor Tony, o que esta mulher tem que fazer então? Para ter outro relacionamento legítimo, né? Sim. Relacionamento legítimo. Verdade. Muito bem, professor Márcio. Vemos o seguinte. O Paulo diz, segundo Paulo, né? Vivendo o marido, se ela se unir, se essa mulher, né? Se ela se unir a outro, ela está cometendo adultério. Morto o marido, ela está livre para casar com outro. Logo, um dos dois vai ter que morrer. Para que possa haver o casamento, né? Nesse caso, quem que morre é a mulher. A mulher? A mulher que morre. Ah, porque o marido, que é a carne, não morre. Não morre, exatamente. Aí, o apóstolo Paulo vai mostrar nos versículos seguintes, né? Que a mulher morrendo, então desvincula da carne, e aí sim, ela pode ter um relacionamento com Cristo, que no caso é o outro aí que o apóstolo Paulo está falando. Muito bem. Então nós temos que esclarecer aqui como que a mulher vai morrer. Porque para o homem, para a humanidade, para o ser individual, ele ter um relacionamento com Cristo, ele tem que estar crucificado. Ele tem que fazer-se morrer. Isso. E é isso que nós vamos falar agora. E para isso nós vamos utilizar um texto do próprio Paulo, que está em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, que Paulo diz assim: mortificai, pois, os vossos membros. Se você tomar a versão Almeida atualizada, vai dizer: faça morrer. Sim. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Né? Então, mortificai aqui quer dizer: faça morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, para esta mulher ter um novo relacionamento, ela tem que crucificar-se. Ela tem que fazer morrer. E assim, então, ela pode casar com outro marido, pode ter um novo relacionamento, um novo casamento. Novo casamento, novo relacionamento, fala de nova aliança. Fala de novo
pacto. E aqui também nós encaixamos um texto de Paulo que está em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, quando ele evidencia isso, quando ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Sim. Ou seja, eu já me fiz morrer. Isso que ele está ensinando em Colossenses, ele já aplicou nele mesmo. Ele falou assim: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Como eu morri, então eu morri com Cristo na sua morte de cruz, eu também ressuscito com Ele. Né? Assim como fui sepultado com Ele, eu ressuscito com Ele, então eu tenho uma nova vida. Então eu estou aberto para um novo relacionamento que é legítimo. Muito bem. E só para concluir essa parte, professor Tony, o versículo de número 6, os alunos e professores podem atentar aí, Romanos 7, 6, quando Paulo diz assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos. Não foi a carne que morreu, não foi o marido que morreu, né? Foi a mulher que morreu. Mas morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então aí nós vemos Paulo afirmando que é Realmente a mulher que deve morrer. Isso é muito interessante. Bem, professor Tony, então a lei, sendo assim, se eu me faço morrer, se eu mortifico, se eu estou crucificado, então a lei não pode mais nos prender? de maneira nenhuma, professor Márcio. Né? É o que Paulo vai explicar na sequência, né? Quando nós observamos aí a sequência, você pode ler para nós aí o capítulo 8 de Romanos e o verso 1? Romanos capítulo 8. É o que ele vai explicar no final do capítulo 7, já entrando no capítulo 8. Só lembrando, professor Márcio, que essa divisão de capítulo e versículo, isso é uma coisa recente nossa. Muito né? Se nós formos para os textos originais, não vamos encontrar essas divisões. Então, essas divisões foram criadas, você não precisa ser nenhum exegeta para saber disso, né? Ela foi criada para nos ajudar. A questão nem sempre ajuda. Então, na verdade, Paulo, esse assunto que se termina no capítulo 7, na verdade não termina no capítulo 7, ele adentra até o capítulo 8. Então, lê para nós o capítulo 8. Aí. Isso, tanto é que a primeira palavra do capítulo 8 é portanto. Isso, então é uma sequência. Portanto, está ligado ao que você está falando ao capítulo anteriormente. 7, Exatamente. Né? Você pode ler para nós? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, professor Márcio, nesse capítulo, no capítulo 8, que dá sequência ao capítulo 7, ele está respondendo justamente isso. Então, logo, a lei ela já não pode mais nos prender. Por quê? Nós fomos libertos. Uma vez livre por Cristo, se estamos em Cristo, então a lei já não tem mais nenhum poder sobre aqueles que realmente se apegaram a Cristo e estão vivendo uma nova vida. Isso, novidade de vida. O versículo 2 ele conclui esse pensamento, Sim. né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Muito bem. Então é isso que nós precisamos entender o que Paulo está fazendo. E Paulo utiliza-se muitas vezes de analogias, Sim. né? Para ensinar uma verdade. E aproveitando ainda, professor, no versículo 4 da nossa leitura bíblica, o final dele fala assim: para que sejais do outro, esse outro é Cristo, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. E no versículo 5 ele diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando estávamos no passado, né? Isso. Quando estávamos. Né? Então depende quem vai me dominar. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia para nós incluirmos um texto, professor Tony, que eu julgo de importância, que está em Gálatas. Que está em Gálatas, capítulo 5, né? Que fala do fruto
das obras da carne muito bem. e do fruto do Espírito, eu creio que é o versículo 19. Então, se eu não cultivar, não deixar que o Espírito de Deus domine o meu espírito humano e eu seja governado através dele, eu vou entrar e vou começar a gerar fruto para a carne. Sim. Porém, se eu que nasci de novo, desde que eu seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou gerar fruto para a vida, né? Fruto para Deus. Então, quais são os frutos, as obras da carne, melhor dizendo? O versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras, peleja, disserções e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, este é o fruto para a morte, que Paulo finaliza o versículo 5. Então, se eu deixar com que a minha alma e o meu corpo me dominem, então eu vou acabar gerando as obras da carne. Mas se eu, nascido de novo, eu deixar que o Espírito Santo de Deus me governe o meu espírito humano, e então o meu espírito humano me governe a minha alma e o meu corpo, eu vou gerar o fruto do Espírito. Não são os frutos, são o fruto do Espírito, que está dividido em 9 partes, professor Tony, que é o versículo de número 22. Muito bem. O versículo 22 diz assim: mas o fruto, como vocês disse, do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Muito bem, professor. Então, fica aí o nosso registro para que os alunos eles façam uma alta análise de si mesmos, os professores também, e levem também para a sua classe estas analogias. Muito bom, nós estamos quase chegando à conclusão desta pré-aula. Não é uma aula, é apenas alguns apontamentos. A questão é, esta luta constante que eu tenho, professor Tony, como que eu faço para vencê-la? Eu não vejo meios de eu vencer esta guerra a não ser na dependência total da graça de Deus. Verdade. Nós observamos, professor Márcio, a nossa verdade prática, ela fala, né? Ela diz assim: a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Então, somente na dependência da graça é que eu posso ter vitória sobre ele. Amém. Fica aí a dica. Você não pode vencer pelos seus próprios méritos ou esforços. Se você está tentando sobreviver na força do braço, é perigoso. Uma hora ou outra você pode cair, mas se você estiver na dependência total da graça de Deus, com certeza você será mais do que vencedor. Eu quero finalizar mostrando algo que Paulo fala no mesmo capítulo 7, só que nos versículos 24 e 25, quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo era de Tarso. Ele conhecia bem as tribos que havia em Tarso. E dizem os historiadores que lá em Tarso, professor Tony, havia uma tribo que aplicava a seguinte pena aos seus criminosos. Aquele que cometia um homicídio, então eles tomavam o corpo, né, do cadáver, e amarravam no homicida. E a pena daquele homicida era carregar aquele cadáver, até que aquele corpo começasse a entrar em estado de putrefação. E então a morte daquele assassino, ela era lenta e terrível. Paulo, sendo de Tarso, conhecia as práticas desta tribo. E é pensando nisso que ele escreve o versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, apesar de eu ter nascido de novo, ter entregue a vida a Cristo, eu sempre vou conviver com a carne. A carne não morre.
Enquanto eu estiver vivo aqui na terra, a carne também está viva. O corpo da morte, ele está comigo. Então Paulo, lembrando-se dessa tribo de Tarso, ele faz essa pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25 ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maravilha. Então ele sabia que ele poderia vencer através de Jesus Cristo. Que esses poucos apontamentos aqui, eles sirvam para ajudar os professores e alunos a ministrarem a sua aula no próximo domingo. Professor Tony, as suas considerações finais. Nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando, que você possa realmente ter, aos professores que possa ter uma boa aula, os alunos também que possa se inteirar cada vez melhor e fazer o melhor para Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Vamos nessa semana chegar a 1000 inscritos. Estamos quase lá, né? Estamos quase chegando lá. Então inscreva-se no canal, ajude-nos a divulgar e principalmente ore por nós. Que Deus abençoe a todos.